Boa noite, amigos telespectadores do programa Fronteiras da Ciência. Hoje, pela primeira vez aqui com a gente, e hoje eu sei que é um daqueles programas que 1 hora de programa vai ser muito pouco por tanta coisa que meu convidado tem para falar aqui no programa de hoje, que é um tema inédito no Fronteiras. Ele que é mestre em Geologia, Paulo, pela USP, né? Paulo Anselmo Mattioli, mestre em Geologia pela USP, diretor, curador e pesquisador do Museu de Ciências Naturais Joias da Natureza. E nós vamos falar sobre curiosidades sobre geociências envolvendo meteoritos, ovos de dinossauros, cratera de impacto. Nós vamos falar até sobre ufologia, que ele teve uma experiência ímpar também, espetacular. Ele é um cara pesquisador de campo, já teve junto com o nosso amigo, que vem várias vezes aqui no Fronteiras da Ciência, o Edson Boaventura Júnior, né? Então, ele tem muita coisa interessante para contar. Fiquem aí, vou mostrar algumas fotos também. E na próxima oportunidade que ele vier, né, vamos ver se eu ainda chamo ainda para esse ano mesmo, um pouquinho mais para frente, o Paulo vai trazer aqui para a gente mostrar de verdade ovo de dinossauro, comprovadamente, tá bom? Bom, esse bloco é oferecimento do terapeuta ortomolecular Alberto Santini Filho, que convida você, amigo telespectador, a conhecer a mais moderna técnica de terapia ortomolecular com reposições via derme, trazendo enormes benefícios para a saúde emocional, física, para que você possa enfrentar o seu dia a dia tranquilamente. Venha conhecer esse incrível tratamento que poderá ser o alicerce que mudará a sua vida. Ortomolecular é uma coisa extraordinária. Você pode saber muito mais acessando o site santiniortomolecular.com.br. Ele tem a Clínica São Paulo e uma em Santos. Quem é da Baixada, é só ligar no 3232-1909. 3232-1909. Fica na rua Júlio Conceição 209. E ele está fazendo o mesmo preço de antes da pandemia e ainda, se você quiser, pode fazer até 10 vezes no cartão. Moleza, para você fazer um atendimento com ortomolecular. Paulo, muito obrigado por ter aceito o meu convite aqui no Fronteiras e tenho certeza que, conversando em off com você, será a primeira de muitas e o nosso tempo será curtíssimo para tanta coisa que você já me contou aqui em off no programa. Obrigado pela sua participação. Obrigado, eu que agradeço pelo convite. Fronteiras da Ciência é um programa que eu sempre vejo, parabéns pelo programa. Teve vários amigos que passaram por aqui, fico honrado com o convite. E demorei de chamar, viu? Demorei, mas tem tudo ter seu tempo. Mas espero que a gente tenha um bom papo e com certeza da próxima vez eu prometo trazer um ovo de dinossauro e outras curiosidades da natureza que nós temos no nosso acervo. Para quem não sabe, o amigo telespectador, o Paulo, ele está entre os 5 maiores acervos de cratera de impacto, né, de meteoritos. Ele tem um acervo gigantesco. Ele já abriu aqui um museu em Santos, ficou pouco tempo, depois São Vicente, um bom tempo, Guarujá. E ele está aí com uma parte itinerante. Hoje tem alguma coisa dele ainda no Orquidário, tem alguma coisa dele no Museu de Pesca, mas ele tem muito mais guardado, que é uma pena. Ele que é da nossa região de Santos, um desperdício gigantesco de tanta coisa que ele tem, porque ele tem um dos maiores acervos do mundo. Só isso. E ele está aqui com a gente hoje para contar muitas coisas de pesquisa dele, né, Paulo? Tenho o maior prazer de poder dividir algumas histórias de campo, de pesquisa. E sim, eu falo com um pouco de pesar de todo o acervo, não todo o acervo, mas uma boa parte do acervo está na reserva técnica, está encaixotado, está sob cuidados, mas está guardado. E era um acervo que era para estar exposto. Como durante 17 anos o Museu Joias da Natureza teve aberto, né? O Museu Joias da Natureza antes se chamava Museu José Bonifácio de Andrade Silva, porque faz uma referência ao pai da mineralogia, ecologia, né, daqui de Santos, né, e o patriarca da independência. José Bonifácio, por ser o pai da mineralogia, e eu como mineralogista, tive o prazer de, quando desenvolvi, fundei um museu, isso em 2001, eu fundei junto com a minha esposa, a Milena, que é pedagoga e especialista também em museologia social, também educação ambiental.
a gente pensou em desenvolver um espaço que fosse diferenciado, um museu dinâmico, ativo, que contasse para as pessoas, para a sociedade, que eu acho fundamental, a educação científica, a educação ambiental, a educação patrimonial, eu acho que é a base de todo o sucesso de uma nação. Pois é. E a gente, então, montou esse museu, como você falou, montamos em Santos, depois, rapidamente, fomos para São Vicente, tivemos uma história muito bonita em São Vicente, depois fomos para o Guarujá, e desde 2017 nós estamos itinerantes, e até hoje nós temos 3 grandes exposições. O ideal é juntar tudo isso que ele tem, guardado, encaixotado, mais o que está no orquidário, mais o que está no Museu de Pesca, num único espaço, para as pessoas poderem ver as coisas que vêm do espaço, né? Curiosidades em pedras, né? Inclusive tem uma pedra que recebeu seu nome. Bom, só para contextualizar, nós temos uma exposição realmente muito legal de evolução humana dentro do orquidário, que é uma parceria com a Secretaria do Meio Ambiente. Eu faço questão de falar da Secretaria do Meio Ambiente porque o secretário Libório, e eu faço questão de falar dele, porque ele para mim, é um secretário visionário. Parabéns ao secretário, então. Né? Um abraço para o Libório, para a equipe dele, para o Marcos, para a equipe toda dele, é fantástica. E ele, já desde 2020, a gente vem desenvolvendo uma parceria muito bacana, até antes da pandemia, a gente vem desenvolvendo uma parceria muito bacana e desenvolvemos essa exposição, que é um sucesso, que é sobre a evolução humana, que está lá no Orquidário. E também nós temos uma outra exposição, que tem também o apoio da SEMAN, da Secretaria do Meio Ambiente, do secretário Libório, que é uma exposição sobre geodiversidade e biodiversidade dos oceanos, que nós estamos na década dos oceanos, né? Isso é tão importante para estar sendo falado aqui. E essa exposição também contou com o apoio do Instituto Oceanográfico da USP, da Fundação da USP, da Unifesp, do Gremar, enfim, de várias instituições, e está lá no campus da Silva Jardim, na entrada, aberto gratuitamente ao público, até final de janeiro, possivelmente até final de fevereiro. Legal. É uma exposição muito legal. Legal. O que você tem de mais curioso que você acha nas pesquisas de campus? Bom, eu concordo com você quando você falou que tudo isso tinha que estar reunido e está aberto. E é isso que a gente vem buscando. Desde o ano passado, a gente vem buscando novos parceiros, públicos e privados, para que a gente consiga reabrir um museu. Seja na minha cidade de Santos ou em qualquer outra cidade que queira abraçar o museu. Que é um espaço realmente... Quem não quer ver de perto um ovo de dinossauro? Pois é, então, eu te pergunto, não é só um ovo, não. A gente tem um ovo de dinossauro original e temos 2 ninhos de ovos. Um ninho desse mesmo ovo individual, que é um tipo de um hadrossaurídeo, que é aqueles... A gente tem nas fotos para mostrar daqui a pouco, Temos. né? Tá. É um dinossauro, aquele tipo de bico de pato, tá? É um ovo, né, muito interessante. E temos também um ninho de ovos de um oviraptor. Que você conseguiu na China e da Mongólia. Então, esse de oviraptor é da Mongólia. E os outros são da China. E são ovos originais, não são réplicas. São originais, que eu trouxe exatamente para privilegiar as pessoas que estão visitando. Vou te fazer a pergunta que eu fiz em off, mas o telespectador não viu. Nós temos o filme do Jurassic Park, né, onde eles pegam uma amostra de DNA dentro do âmbar, que é uma resina fóssil. Pois é, e aí eles conseguem criar de novo o dinossauro. Você acha que existe essa possibilidade através do seu ovo? Hoje, com a nossa tecnologia, não. Para você tentar desenvolver um processo de clonagem ou até de hibridização, você tem que ter o DNA desses animais preservados. E geralmente... No ovo não tem? Não. Você tem, às vezes, fragmentos, mas você não tem... Não tem por completo? Não tem. O âmbar, que é uma preservação total do organismo, é um tipo de fossilização. O âmbar é uma resina fóssil, para quem não sabe, que vem de alguns tipos de pinheiros. Tem alguns mais antigos, que datam do Cretáceo, de 65, 70 milhões de anos, até bem mais jovens, tipo 20 milhões de anos. Estou falando jovem. Você tem vários tipos de fragmentos preservados, seja de dinossauros, de outros animais, plantas, enfim. Você tem até bolha de ar dentro do âmbar, que é um ar, inclusive, que remonta à idade da formação dessa resina. Mas, ainda com a nossa tecnologia, nós não conseguimos ter vamos dizer assim,
ideia de tirar o DNA e desenvolver no caso, clonar esses animais. Até porque os dinossauros, diferente de muitas espécies que hoje nós extinguimos, e olha aí, nós não podemos extinguir os animais porque nós somos parte de um todo, os dinossauros não avianos foram extintos naturalmente por uma queda de um asteroide na península de Yucatán, que provocou uma das maiores crateras de impacto, No México, né? No México, a terceira maior cratera de impacto do mundo, com 180 quilômetros, a cratera de Chicxulub. E para muitos, foi extinto o dinossauro. Não foram extintos os dinossauros. Quem foram, foi vários animais, vários grupos de animais extintos. 75% de toda a biodiversidade foi extinta nesse momento, que não foi a pior. A pior é do Permiano, que foram mais de 90%. Mas a do Cretáceo, que é muito famosa, que falou, extinguiu os dinossauros, não extinguiu os dinossauros, ele extinguiu os dinossauros não avianos, que são os Tiranossauros rex, Alossauros e outros animais muito famosos. Esses foram extintos. Mas teve um grupo de dinossauro muito importante que surgiu no Jurássico, que até hoje está aqui, que ainda domina o cenário, que são as aves. As aves são dinossauros. Então, eu agradeço esse espaço de divulgação da ciência, porque os dinossauros não estão extintos. Um grupo foi extinto, que a gente chama de dinossauros Dinossauros de maior porte. não avianos, isso. Os dinossauros avianos continuam aí. Só você pegar uma avestruz, um emu, e perceber, é um dinossauro, é um oviraptor. O dinossauro que eu tenho ovos é muito parecido com esses animais. Toda a morfologia, tudo. Então, assim, só para contextualizar. Então, e esse evento de extinção, que não foi na verdade, foi a quinta, né, extinção, porque o planeta Terra, durante a história geológica, foram 5 grandes extinções em massa. Essa ficou muito famosa porque extinguiu os dinossauros. Realmente, extinguiu um grande grupo de dinossauros, mas não todos eles. E do acervo do museu, só para fazer um parênteses, nós temos uma amostra da cratera, uma amostra original da cratera de Chicxulub, sendo talvez a única amostra dessa cratera em todo o país. Eu tenho orgulho de falar que, como você falou, nós temos entre os 5 maiores acervos de rochas de crateras de impacto do mundo. Então, quando o museu reabrir... O pessoal entender o que é cratera de impacto, porque às vezes o pessoal não vai entender o que nós estamos falando. Primeiro vamos contextualizar essa questão do espaço, né? Bom, meteoroide é o nome que se dá à rocha, né? Que é um pouco menor do que asteroide, quando ela está vagando no espaço. Quando ela é atraída por gravidade, ela vai ser, literalmente ela vai cair e vai entrar na nossa atmosfera, a gente chama de meteoro. Né? E aí você tem algumas definições, se ela provoca uma luz muito intensa, a gente chama de bólido, bola de fogo e tal. Mas quando ela se choca, ou seja, quando ela impacta a superfície, seja nos oceanos ou no continente, a gente chama de meteorito. Então essa é a definição. Meteorito... É quando impacta. Quando impacta. Meteoro quando está na atmosfera e meteoroide quando está no espaço. Cratera de impacto é o nome de grandes crateras, que a gente chama também de astroblemas. Astroblemas quer dizer cicatrizes deixadas do planeta. No planeta por grandes impactos ao longo da história evolutiva, seja de asteroide ou cometa. No Brasil? Temos muitas no Brasil? Temos algumas. Qual é a mais importante do Brasil? Ou as mais importantes? Porque se eu falar uma ou outra, tem alguns amigos que falam, não, mas assim, nós temos sim a mais importante do Brasil, porque é a maior da América do Sul. É a maior da América do Sul? É uma cratera... Não vai falar que é Brasília não, né? Quase lá. Quase lá? Quase lá. Nós temos algumas crateras, tem países que não tem cratera nenhuma de impacto registrada. Só contextualizando, no mundo nós temos hoje mais de 206 crateras de impacto. Desde crateras jovens, de alguns poucos milhões de anos, até crateras muito antigas, de 2 bilhões de anos. E temos crateras apenas de 1 quilômetro, como a famosa cratera de Barringer, no deserto do Arizona, que é uma cratera relativamente pequena, mas ela é perfeita, é uma cratera simples que está no deserto do Arizona, que foi a primeira a ser identificada como cratera de impacto.
E temos uma gigante, que é a maior de todas, de 300 quilômetros, chamada cratera de Vredefort, na África do Sul, que está numa região grande produtora de ouro, né? Bom, no Brasil... É do Brasil, é do Brasil. No Brasil, a maior cratera que nós temos, com mais de 40 quilômetros de raio ou diâmetro? de diâmetro, é o que a gente chama de Domo de Araguainha. A cratera de Araguainha está entre o Mato Grosso e Goiás, no centro-oeste, como você falou, pertinho de Brasília, mas é uma cratera incrível, tem uma história geológica fantástica, é uma cratera de 250 milhões aproximadamente do Permiano, do final do Permiano, e quando aconteceu esse evento, naquele momento era um mar raso, então você tem toda uma configuração muito interessante da geologia desse ambiente. Eu já estive em Araguainha, mas eu pretendo voltar com um novo olhar para a região. Há 2 anos atrás, inclusive falando do Edson, eu tive numa expedição para visitar 2 crateras de impacto também confirmadas e comprovadas, que é o Domo de Vargião, em Santa Catarina, e a cratera de Vista Alegre, no Paraná. Então, essas 2 crateras, tem cerca de 10, 12 quilômetros, nós estivemos lá para coletar as rochas de impacto. Cresce alguma coisa nessa cratera? Claro. Plantação normal, depois de muito tempo? Pelo contrário, extremamente... O rica, solo, muito. Porque é o seguinte, quando as crateras são pequenas, o material pode até sobreviver a esse impacto. Por exemplo, a cratera de Barringer, no Arizona, você tem os fragmentos do corpo impactante, do meteorito, tá? Que a gente chama de Canyon Diablo. Agora, quando as crateras são grandes e até complexas, não simples, acima de 10, 20, 30 quilômetros, toda a rocha do corpo impactante desse asteroide ou cometa vai ser volatilizado, ele vai literalmente sumir. E aí o que acontece? As rochas sofrem uma transformação, uma recristalização, e é essas rochas de impacto que são tão raras, que só ocorrem nessas áreas. E que você tem no seu acervo. Que eu tenho entre as 5 maiores do mundo. Do mundo. Comprovado, legal. E eu tenho inclusive apoio da NASA. E nós vamos fazer mais um apelo no programa aqui, até o final, né, para quem está nos ouvindo, né, que possa, quem sabe aí, criar esse museu, né, facilitar esse museu. No próximo bloco, eu vou mostrar algumas fotos que o meu convidado trouxe, Paulo, né, e também vou pedir para ele contar de uma experiência ufológica que ele teve também, legal, numa das pesquisas de campo dele, tá bom? Com certeza. Então a gente volta já, rapidinho. Olá, amigo telespectador, estamos de volta hoje conversando sobre curiosidades, sobre geociências, e o meu convidado é o mestre em Geologia pela USP, Paulo Anselmo Mattioli. E vou falar agora de um espaço, Círculo de Amor, que comunica a terapia ICRA. Sabe o que é isso? Investigação e cura de registros acásticos. Muita gente já ouviu falar de registros acásticos e não sabe o que é. Tanto que na semana que vem eu vou trazer 2 especialistas para falar sobre isso aqui no Fronteiras. Essa aqui, hoje, está se fazendo uma terapia. Essa terapia transforma as informações negativas que bloqueiam nossa vida em qualquer área, seja física, emocional, mental, financeira, energética, afetiva, enfim, qualquer bloqueio que você tenha, ocasionando então mudanças positivas em sua vida para que você possa então obter sucesso nos seus intentos. Por isso é uma terapia eficaz e efetiva na sua evolução. ICRA é a evolução da sua jornada. Registros acásticos. Você vai saber o que é isso na próxima semana. O ICRA oferece também atendimentos presenciais e online, também além de cursos, vivências e workshops. É um trabalho completo desse espaço, né? Esse espaço já existe há mais de 14 anos, muita gente conhece essas 2 mentoras e canalizadoras, que é a Márcia Kenuzar e a Dinorá Stefano. Então essas 2 vêm aqui para falar sobre isso. Se você quiser um agendamento para conhecer os seus registros acásticos, aquilo que vem na sua memória, o agendamento é nesse telefone aí, nesse WhatsApp, 13 98 801 1658. Repito, 98 801 1658. Tem um Instagram, que está aí, né? ICRE
ICR Registro Acástico, né? Tá aí para você ver. E o endereço do espaço é Rua Manuel Elias Ruiz, número 100, no Marapé, em Santos. Paulo, eu vou começar nesse bloco já mostrando as fotos, porque o tempo passa depressa, você tem tanta coisa legal para falar, né? E quando eu vejo o tempo passou, né? Estão mandando aqui. Então eu vou pedir para que o nosso editor coloque a foto número 1 aí na telinha para os telespectadores. Entrando a foto número 1 aí. Você está onde? Bom, eu estou aí numa visita a uma mineração muito importante no Vale do Ribeira, né, em Cajati, buscando prospectar minerais raros, né, que a gente chama de mina de Jacupiranga, que fica em Cajati. É um carbonatita, é uma rocha muito especial que ocorre ali, junto com uma outra rocha especial chamada Jacupiranguito, que tem um nome em homenagem a Jacupiranga. E nesse ambiente geológico se formou minerais muito raros, inclusive alguns minerais que só tem no Brasil, não? Então, tem alguns minerais descobertos nessa mina que a gente chama de minerais tipo do Brasil. Sim, que são minerais que foram descobertos e descritos pela primeira vez no Brasil e que ainda hoje só tem nessa ocorrência. Que legal. E a foto número 2? Bom, a foto número 2 eu fiz questão de colocar porque esse mineral azul clarinho... Que a gente vê em volta aqui. Isso, em volta é um mineral chamado matiolita, que foi um mineral que eu coletei em 2004, junto com um amigo meu da Itália. A gente estava fazendo uma prospecção em Minas Gerais, alguns pegmatitos, e aí estava visitando e coletando minerais nesse local, e aí descobrimos esse mineral que eu nunca tinha visto. E aí eu falei para o meu amigo, olha, isso deve ser um mineral novo ou um mineral raro, vamos ver. E aí quando eu voltei, fiz algumas análises, e aí descobri que era um mineral novo, e aí eu fui homenageado... Com o seu nome. Com o meu nome, sendo o segundo santista a ter essa honraria. O primeiro foi José Bonifácio, com o nome do mineral andradita, e eu fui o segundo santista da história a ter um mineral com o nome chamado matiolita. Que então, legal. Então, só para deixar claro para o telespectador que o seu nome é Paulo Anselmo Mattioli. Isso. Por isso que é matiolita. Isso. Geralmente o nome dos minerais reflete ou o cientista que descobriu, ou homenagem a algum cientista que tem uma história de pesquisa naquela área, ou seja, o nome de pessoas ligadas à área, ou também nomes geográficos, por exemplo, Minas Geraisita, Brasilianita, Brumadoita, que são minerais que referem a nome de cidades. Não, mas é que o seu nome ficou legal, né? Mattioli, Matiolita, deu um nome bacana. Não, eu estou imaginando, se eu descubro alguma coisa, vai ficar albinita, não vai ficar legal, né? Não, ficaria legal também. Não, albinita, não. A gente só tem que tomar cuidado quando o mineral já tem algum sobrenome, a gente daí tem que fazer uma composição, né, do nome. Mas eu fico muito feliz. E é um mineral que vem da mina, a gente chama da mina do Gentil, Lavra do Gentil, na cidade de Mendes Pimentel, Minas Gerais. Legal. Vamos para a foto número 3. Essa aí é o símbolo do museu, né? Na verdade, são duas lajes com um animal icônico da paleontologia brasileira e mundial, chamado Mesosaurus brasiliensis. Inclusive, não sei se você viu aqui. Esse é um fóssil. É um fóssil, não sei se você viu aqui no meu braço. A tatuagem. A tatuagem é exatamente o símbolo do museu, que é um animal muito importante, porque... Já ouviu falar da Pangeia? Não. Pangeia é a união dos continentes, tá? Do supercontinente. Foi um dos grandes supercontinentes que existiram na história do planeta. E esse Pangeia ligava a América do Sul, que nós conhecemos, da África. E hoje eles estão separados, formou o Oceano Atlântico. E como é que a gente comprova de que isso tudo foi unido? Esse animal foi o fóssil encontrado tanto no Brasil... De um lado e do outro, na África. E na África também. Então foi quem comprovou... Mas porque a América do Sul e a África parece que elas... Né, é um recorte de encaixe, né? Elas eram totalmente unidas e separou por movimentos tectônicos, enfim, foi separando e você formou o Oceano Atlântico. E esse animal foi encontrado fósseis tanto de um lado quanto na do outro. bacia do Paraná aqui. Que legal. E aqui nas bacias aqui da África. Então esse animal ele é importantíssimo, o Mesosaurus brasiliensis. Legal. E o museu ele detém, né, alguns fósseis incríveis desse animal. Legal. Vamos para a foto 4. A foto 4 é um ninho de ovos de dinossauro, do dinossauro chamado Oviraptor mongoliensis. Esse vem é de da Mongólia, Mongólia, tá, da Mongólia. que é um carnívoro. Você vê que ele é um ovo alongado,
É um ovo... Ele é de 1924. Não, na verdade, essa data... Descoberto, aliás. É a data que foi descrito para a ciência a foi espécie. Descoberto, tá. São ninhos coletados geralmente na década de 90, 2000. Como você conseguiu essa raridade? Então, conseguir ninhos de ovos de dinossauro, ou até mesmo um ovo de dinossauro, não é fácil. Imagino que não seja fácil. Aqui no Brasil você tem alguns locais que você tem ovos do Brasil e tem alguns museus que têm ovos também de outras espécies, enfim. Mas de dinossauro é um animal icônico, todo mundo quer ter, né? Então, é difícil realmente conseguir. Eu, por volta dos anos 2000, 2001, eu contactando pesquisadores, e você tem empresas americanas e europeias, enfim, especializada em venda de material original para museus, né? Material todo legalizado, tudo direitinho. Até porque países que você tem a permissão de venda, não tem problema. O Brasil, é bom até a gente deixar claro que fósseis brasileiros é proibido uma pessoa ter, a não ser a instituição, né? Enquanto museu você pode ter, expor, educar a sociedade. Agora você não pode ter um fóssil em cima da sua televisão se for brasileiro. Agora, alguns países, como os Estados Unidos, Marrocos, China, você pode ter à vontade. Então, a minha busca foi de estar buscando, e aí realmente, eu sempre brinco, né? Eu vou falar uma coisa que eu tenho que falar. A minha esposa vai para o céu. Vai. Porque, às vezes, quando eu tinha um dinheiro guardado para a gente poder fazer uma viagem, ou trocar de carro, ou comprar até um carro, não, eu investia, em ovo de eu comprava um ovo, no caso, 2 ninhos de ovos. Não deve ser barato, não. Não é. Paulo, vamos para a foto 5. Porque são originais. Tá, claro. Então, essa é uma foto que me traz uma nostalgia, porque era uma foto que a gente tirou quando o museu estava no Guarujá, que foi realmente um museu muito bonito, que a gente, durante 2 anos... Eu mantive lá com o apoio de alguns empresários. Foi no Morro do Maluf que você falou? No Morro do Maluf. E eu tinha uma equipe muito boa, inclusive um grande ufólogo que você tem que trazer aqui, porque não é só ufólogo, gastrônomo amador também. E, para mim, é uma das pessoas mais sérias da área, que é o Jamil Villanova. Já está convidado, Jamil. Um grande abraço para o Jamil, porque trabalha comigo, inclusive, e está comigo nessa batalha de reabrir o museu. E o que acontece? Essa foto é a foto dos 2 dinossauros, que são reproduções fidedignas, únicas no país, que a gente tinha exposição lá no museu. E que hoje estão na minha reserva técnica, infelizmente, e não expostas para todo mundo conhecer. Legal. E vislumbrar como eles são mais incríveis. A foto 6 também é o segundo ninho de dinossauro. Da espécie, é um tipo de adrossauro, iguanodontídeo, que é aqueles animais chamados bicos de pato, né? Os dinossauros bicos de pato, que é muito interessante porque eles não tinham dentes na frente, só laterais, mas de compensação tinha milhares de dentes aqui. E são animais muito... Eram carnívoros? Não, herbívoros. Herbívoros. 7, foto 7. Essa é uma... Onde você está aqui? Então, essa é uma expedição que eu desenvolvi, na verdade, que faz parte de uma pesquisa que eu tenho junto com o meu orientador de pesquisa, o professor Thomas Campos, de ilhas oceânicas brasileiras. E faz parte do meu doutorado, que eu pretendo retomar a pesquisa, que é exatamente estudar a mineralogia, os minerais, nessa geologia fantástica nas ilhas oceânicas, com foco em 2 ilhas. Aí eu estou na Ilha da Trindade. A ilha, a 8, foto 8. A primeira, aquela também, essa também, e a seguinte... Foto 8 e vamos para a foto 9. Isso. Essas 3 são fotos na Ilha da Trindade, que é uma ilha que fica no meio do Oceano Atlântico. Eu quero agradecer não só ao meu orientador de pesquisa, o professor Thomas, mas também agradecer à Marinha do Brasil, que foi graças à Marinha que nós pudemos ir aportar na ilha. E foi uma experiência ímpar. É uma ilha incrível, tem uma beleza única. Você só pode ir enquanto pesquisador ou militar, não tem turismo, mas é uma ilha assim, extraordinária. Eu posso ficar falando aqui o dia inteiro da Ilha da Trindade, por quê? Mas vamos para a foto 10. Porque é fantástico, é fantástico. Foto 10. A foto 10 é um banner, na verdade, para chamar todo mundo que está nos assistindo, para chamar e podem até agendar comigo essa visita, pelo menos até o final de janeiro,
talvez até fevereiro. Não, final de janeiro não, que janeiro. Já É verdade. Estamos em fevereiro. Final de fevereiro, verdade. Já passou janeiro. Já passou. Final de fevereiro, a gente deve manter essa exposição na entrada, no saguão de entrada da Unifesp. Da Unifesp. Que é parceira nossa, um agradecimento a todos os professores da Unifesp, que vai ficar até lá. Até lá. Porque, olha só, tem uma novidade. Buscando novos apoios, eu tive uma conversa com o secretário Libório e a gente está querendo fazer um upgrade dessa exposição, ou seja, ainda uma incrementada maior, e estamos buscando espaços aí para levar essa exposição para ficar, de repente, até o final do ano aí. Vamos ver. Bom, só para a gente encerrar as fotos, a foto 11, e eu vou pedir para passar também para a foto 12, é você com o meu amigo Edson Boaventura Júnior, numa expedição também de campo, isso, né? Fazendo o trabalho. Paulo, isso. eu vou... Nas crateras de impacto, lá em Santa Catarina, no Esse Paraná. em Santa Catarina. Isso. Eu vou, no próximo bloco, então, pedir para também contar rapidamente sua experiência ufológica e mais algumas coisas interessantes que você tem para contar, tá bom? Maravilha. Eu vou fazer agora a agenda do Fronteiras da Ciência e eu quero que você preste atenção, pega uma canetinha, veja se alguma coisa não te interessa, sempre tem alguma coisa interessante. E eu vou começar com o Espaço Teravitas, que fala sobre terapia de vidas passadas, é isso mesmo. As suas dificuldades atuais podem ser reflexos de uma memória de vidas passadas. Por isso, o Espaço Teravitas oferece 2 modalidades de terapia de vidas passadas. Primeiro, apometria clínica para retirada de reflexos do passado. E segundo, intervenção atemporal kármica. Ambas as modalidades são feitas em uma única sessão. Agende uma consulta com a terapeuta Daiane Goulart. WhatsApp 99141-7572. Tomou nota? E o endereço é Conselheiro Nébias 444, conjunto 1504. Segundo, é da Escola Santista de Astrologia, que está promovendo os cursos no dia 27 de fevereiro, Astrologia Básica, módulo 2 online. 1 de março, às 19 horas, Astrologia Básico, módulo 1 presencial. 6 de março, às 19 horas, Astrologia Básico, módulo 1, aí é online. 7 de março, às 19 horas, Interpretação de mapa, mais técnica de previsão, tudo online. E 8/3, a famosa excursão do fenômeno do algodão. E novas turmas, curso completo de tarô presencial e curso completo de baralho cigano, também presencial. Você quer saber sobre os cursos? É só acessar o site escolasantistaastrologia.com.br. O endereço é Rua Goitacazes, 8, Altos Gonzaga. E o telefone, mandar o WhatsApp, né? 99-746-7839. Farmácia Homeofórmula. Manipula com muita competência homeopatia, florais, fitoterápicos, dermatológicos e alopáticos. Desde 2013, trabalhando com segmentos de alimentação também, através do Empório, que possui uma padaria de produtos sem glúten, sem leite e sem lactose. É uma delícia. Farmácia Homeofórmula tem 27 anos formulando saúde e bem-estar. Venha conhecer a farmácia na Rua Bahia 194. E o Empório é na Rua Tolentino Filgueiras, 147, esquina da Rua Bahia. Uma é pertinho da outra. E a gente finaliza a agenda com a Seitonoye do Brasil, Regional Santos, que informa o Seminário de Carnaval. Está se aproximando e vai acontecer presencialmente, de 18 a 21 de fevereiro, na Academia de Treinamento de Ibiúna. É um retiro em clima de alegria e espiritualidade. Conta com atividades especiais, palestras, trocas de experiências e muito mais. Reserve um tempo e cuide de você. Inscrições na Regional, na Rua Leonardo Reutemann, 17, em Santos. Mais informações pode ser pelo telefone 326687. E quem quer ir para o Seminário de Carnaval da Baixada Santista, vai sair uma caravana daqui de Santos, né? Quem tiver interessado, anote o WhatsApp 99128-4121. E eu volto rapidinho, que o Paulo é muito rapidinho mesmo. Olá, pessoal, estamos de volta num bate-papo delicioso. Eu tenho
tanta coisa para perguntar para o Paulo, que eu fico feliz em saber que, se Deus permitir, será a primeira de muitas outras oportunidades. E na próxima ele vai me trazer o ovo de dinossauro aqui, né? Está prometido aqui. O Paulo, que é o Paulo Anselmo Mattioli, que é mestre em geologia. Esse bloco aqui já tem alguma coisa próxima de você aqui, tá? Daqui é a loja Mago Merlin, que vende muitas pedras brutas e roladas. E ele está sempre em busca de coisas interessantes, né? E lá também ele tem os produtos 2023, como a Pedra do ano 2023, o Almanaque do Ano e também o Almanaque Wicca. Pedras brutas e enroladas, como eu falei, muitos apetrechos feitos em pedras, também tem incensos, vela de mel da Nossa Senhora Desatadora dos Nós, todos os tipos e tamanhos de velas, a tocha de limpeza, imagens em geral, livros científicos, religiosos, esotéricos, tudo isso e com o melhor preço da Baixada Santista. Não precisa ficar andando por aí não, vai direto na loja Merlin, fala com o André ou com uma das meninas e o atendimento será mais do que VIP. Endereço? De novo, Rua Pereira Barreto, número 12, no Gonzaga. Paulo, eu vou deixar o seu contato em 2 oportunidades para, principalmente, pessoas que querem tirar dúvida com você, querem saber mais do seu acervo, né? Quem está nos vendo, algum secretário, alguém da área política ou da área privada, né? Ele tem um dos maiores acervos do planeta, gente. Está aqui em Santos, né? Por que não montar aqui na Baixada Santista, né? Reunir todo esse... Ele está com material na Unifesp, está com material no Orquidário, está com material no Clube de Pesca e a grande parte está encaixotada. Não é um pecado isso? Coisas interessantíssimas, meteoritos, pedras incríveis, né? Inacreditável, são coisas assim que eu fico estarrecido de ver, né? Então vou deixar o contato dele agora e se você não conseguir anotar, pega uma canetinha que eu vou dar no final do programa de novo. Então, ó, Paulo Anselmo Mattioli, o e-mail, Museu Joias da Natureza, tudo junto, Museu Joias da Natureza, @gmail.com, sai aí na sua telinha. WhatsApp, importante, 13 99 167 5775, certo? 99 167 5775. E no YouTube, é só você escrever lá no YouTube, eu fiz esse teste, coloca lá, Museu Joias da Natureza. Você vai achar vários vídeos dele. Ele tem lives, que ele me contou aqui, de mais de 6 horas com cientistas, né? Então você vai ter um vasto material de curiosidades através do Paulo aqui. Paulo, eu queria que você me contasse agora, numa dessas suas pesquisas de campo, a experiência ufológica que você teve. Claro, maior prazer. Bom, quero agradecer, assim, publicamente, realmente, o espaço e também esse carinho que você está tendo de falar realmente do museu, porque esse sentimento que você está tendo agora, eu tenho há muitos anos, de não estar esse material todo exposto. Eu tenho mais de 15 mil exemplares e tenho realmente... 15 mil exemplares? Mais de 15 mil. E eu tenho, como você falou, não só rocha de impacto, meteoritos, eu tenho um dos acervos mais importantes, contando a história da meteorítica brasileira, meteoritos super importantes. Minerais, eu tenho contando a história da mineralogia do Brasil e do mundo, fósseis. Eu tenho uma das maiores coleções de areias do Brasil, e com mais de 3 mil amostras de todas as... Imagina, praias, desertos, vulcões, rios. Assim, é um acervo muito rico mesmo, e eu gostaria muito que reverberasse, que alguém pudesse realmente dar essa oportunidade, não só de montar a exposição e estar com a exposição, isso é muito importante, claro, porque é uma vitrine do museu, mas que desse, como você falou, a condição de a gente reabrir o Museu Joias da Natureza, que já foi aberto aqui, já esteve aberto durante 17 anos e com muito sucesso. Nós já fomos o segundo maior, o espaço mais visitado da Baixada. A gente só perdia para o Aquário Municipal de Santos. A gente, quando estava em São Vicente, tivemos o segundo lugar mais visitável. Então, assim, a gente tem aqui todo o expertise, o acervo, e queremos realmente que isso aconteça da melhor forma possível. Agora, você fez uma pergunta muito interessante, experiências ufológicas. Eu tenho o prazer de ter 2 grandes amigos, o Edson e o Jamil, com grandes ufólogos sérios,
que estão aí buscando trazer à tona informações importantes dessa área que converge várias áreas de conhecimento, né? E na década de 90, na verdade, em 95, eu estava pesquisando, como sempre, quando eu viajo eu sempre pesquiso, pode ser a passeio, mas sempre vou buscar pesquisar a geologia do local. Eu estava na região de Diamantina, ali na Serra dos Pinhaços, ali na Diamantina, pesquisando. Qual era a sua pesquisa nesse momento? Eu estava buscando tentar achar minerais raros que ocorrem lá, como minerais como senaíta, criptonita, uns minerais bem diferentes. Essa região é bem apropriada, bem propícia para isso, né? Fora a questão mesmo de diamante e de ouro, né? É uma cidade muito rica, tanto em amostras de diamante quanto de ouro, até porque o nome dela, Diamantina, já está dizendo tudo. Bom, eu estava lá pesquisando, isso em 95, hein? E aí, o que aconteceu? Numa noite... Você estava com uma turma? Estava com uma turma, pesquisando. Acampamento ou não? Na verdade, a gente estava no hotel, mas a gente estava com o foco realmente de analisar algumas regiões específicas. E à noite, né, aquele local maravilhoso, uma cidade linda, uma cidade histórica, e o céu muito estrelado, então, fomos para as áreas mais altas, né, para ver algumas igrejas, para ter a vista. E eu estou ali, estamos conversando, daqui a pouco, muito próximo da gente, uma luz começa a piscar e mudar de vermelho para laranja, para amarelo, para várias cores mais quentes, e fazendo zigue-zagues. E todo mundo fica se perguntando, o que é isso? E assim, como cientista, eu sei o que é um balão meteorológico, uma sonda, até um meteoro, eu sei exatamente. Na época não tinha drone, né? Então, pode ser que... 95 não tinha drone. Não tinha drone que a gente saiba, né? Pode ser que, de repente, isso é importante. A boa parte da nossa tecnologia que nós temos até hoje começou a ser pensada na década de 60. Quando o homem foi para a Lua, a corrida espacial, ela trouxe muitos benefícios para a gente, né? Isso é muito importante falar. O pessoal às vezes fala, poxa, se gasta milhões, bilhões para mandar sondas e tal. Isso é muito importante, isso produz tecnologia de primeira. Né? Então, nós temos aí vários micro-ondas, várias tecnologias, ressonância magnética, enfim, tudo isso realmente uma tecnologia que foi pensada lá atrás. Mas a gente não tinha drone, pelo menos não que a gente conhecia. E aí, isso ficou muito próximo, com um barulho muito... A gente conseguia um zumbido, assim, mas o que deixou a gente mais espantado foi a mudança de cor. E que se aproximou, né? Que se aproximou e a velocidade, fazendo movimentos curtos e rápidos, e ficou alguns segundos fazendo isso, e aí parou. E muito próximo, né? Você falou que ficou mais ou menos uns 20 metros de você. Nossa, a gente viu claramente. Uns 20 metros, e aí, muito próximo. O que aconteceu? Ficou um tempo parado, e daqui a pouco ele faz um movimento assim, uma velocidade muito grande, sobe. Desaparece. Aí eu olho assim para o amigo meu e tal, eu falei, você viu o que eu vi? Vi. Você também viu? E aí a gente ficou perguntando, o que é isso, né? Bom, tudo bem, aí ficou com aquilo na cabeça e tal. Quando eu voltei, eu moro em Santos, então, e vocês tinham o grupo ufológico do Guarujá, já muito famoso, e aí eu fui e dei uma entrevista para o Edson e para o Jamil, que era o presidente e o vice-presidente do grupo, isso foi na década de 90, e eles relataram, e até hoje é uma coisa que eu fico pensando, o que seria isso, né? Eu acho que cada um tem sua crença, eu acredito piamente que existe vida, fora do planeta, né? Com certeza, vida bacteriana, com certeza. Em breve nós vamos ter essa notícia, até porque eu trabalho muito com astrobiologia, né? E eu acho que isso é importante, é um conhecimento muito, que as pessoas precisam ter esse conhecimento. Nessa região de cratera de impacto, você pega alguma coisa diferente, não? Olha, assim, eu particularmente nunca vi, mas com certeza deve ter. Agora, crateras de impacto são as áreas escolhidas quando você vai mandar os rovers para Marte, as áreas para eles pousarem
e prospectar são crateras de impacto, impacto. porque na verdade, as crateras de impacto são importantes porque elas são verdadeiras janelas estratigráficas, são janelas temporais daquela geologia, porque você vai ver desde camadas mais profundas até camadas mais superficiais. Então, assim, eu acredito que tem vida, sem dúvida, e vida inteligente eu acho que também, eu também acredito, porque seria um desperdício de espaço muito grande num universo tão gigantesco. Carl Sagan, eu falo, né? Seria realmente um desperdício de espaço ter vida somente no nosso planeta. Essa é uma busca que sempre vai, desde que a gente se conhece por gente, até hoje, e eu acho que vai se perdurar isso enquanto a gente não tiver um contato assim, vai acontecer sempre. Então, mas você como geólogo, eu lembro que acho que foi até o último programa, ou penúltimo, não lembro, que veio aqui o Edson Boaventura, que ele me trouxe um pedaço daquele disco voador que explodiu em Ubatuba, né? Sim, que ficou famoso. Sim, na Praia das Toninhas. Isso. Na Praia das Toninhas ele tem, e segundo ele, tem uma substância, não me lembro qual que era. Magnésio. Magnésio, de uma pureza que não existe no planeta Terra. Então, na verdade é o seguinte, o Edson, eu fui um dos que identifiquei e falei que não era meteorito. Nós temos algumas pessoas especialistas em meteoritos no Brasil, e ele trouxe o material para mim e falei, olha, realmente isso não é um meteorito. Isso parece ser uma liga metálica, um metal, ok. E aí ele fez a análise do magnésio. Ele mandou para a USP lá, né? Então, ele fez a análise lá no IPT, se não me falha a memória, e deu uma pureza muito grande. Nós temos hoje condições de fazer ligas com purezas iguais. Nós temos. A questão que isso veio da década de 50, 57, que se não me falha a memória, lá que teve aquela explosão. A explosão, né? Isso. Mas o que é diferente, e o que eu acho que deveria ser até mais focado isso, não é nem a concentração. Porque a concentração hoje você pode fazer, né? Mas a questão é o tempo. Mas o que me deixa assim, que ele fez uma outra análise, e eu tinha que até conversar com ele, está aí até que parece que foi estudado que o isótopo, ou seja, desse magnésio é diferente do magnésio que ocorre no planeta. Porque quando você tem meteoritos, como é que eu sei que o meteorito é da Lua, de Marte ou de um asteroide específico? Porque você tem assinaturas espectrais, você tem composições que refletem esses corpos. Então você sabe, os isótopos, você não tem como falar, essa rocha não é da Lua. Não, é da Lua, é de Marte e tal. E esse da explosão do então, disco... ele falou que fez uma análise que deu um isótopo diferente. Então, realmente, precisava saber um pouco mais de informação sobre isso. E aí, sim, é algo diferente, algo realmente que não é comum. Então, mas eu acho que tem que ter um pouco de pesquisa em relação a essa questão dos isótopos. Mas, fora isso, eu acho que quando você está a campo, você está sempre propenso de enxergar e conhecer coisas diferentes, seja da própria natureza, que é incrível. Legal, né? O trabalho de vocês é muito bacana, né? De vocês, assim, são coisas diferentes, sim, mas sim. eu acho bacana você fazer pesquisa de campo. Eu acho... eu acabei de voltar agora, eu estive durante 15 dias fazendo uma expedição mineralógica por várias cidades de Minas Gerais. Fui desde ali de Belo Horizonte até o norte de Minas, Araçuaí. A gente já está em cima da hora. Você tem algum fato interessante alguma vez que aconteceu contigo, além desse ufológico, claro? Eu tenho tantas histórias curiosas, até porque eu, com 15 anos, eu viajei a América do Sul inteira através... Você sempre gostou, então, né? Não, sem dúvida. Com 15 anos eu pedi para meus pais me emanciparem, porque eu queria ter autonomia de viagem. Viajei a América do Sul inteira, praticamente. Fiquei 4 meses viajando, coletando minerais, rochas. E o que você imagina, visitando vulcões, desertos, geleiras. Foi uma experiência maravilhosa. E quando eu voltei, meus amigos falaram, pô, cara, você parece o Indiana Jones e tal. Falando nisso, esqueci de dizer, o seu apelido então, é Indiana Jones... Do litoral. Litoral porque eu estou no litoral. Quando for para o interior, e assim por diante. Indiana Jones é um personagem que eu amo, é icônico no cinema, e que uma boa parte eu espelhei a minha vida, porque ele sempre imagina todos os artefatos que ele vai em busca,
ele sempre fala, pô, isso tem que estar no museu. Você pode pegar até o último, não o último, o Indiana Jones 3, a Última Cruzada, ele fala, isso tem que estar no museu. E eu sempre defendi essa questão, que a história, ela é muito bem contada nos museus naturalistas. Os museus de história natural, eu tenho certeza, toda cidade deveria ter um, que refletisse a sua biodiversidade, a sua geodiversidade e contasse as curiosidades da natureza. O Museu de Jardim da Natureza sempre teve, eu posso te assegurar, um carinho grande do público. Eu sempre reencontro amigos e pessoas que visitaram o museu ao longo de quase 20 anos. Essa questão das curiosidades. Poucas pessoas sabem o que é uma cratera de impacto, o que é um meteorito, um ovo de dinossauro. Então, para as crianças... Pedras raras, né? Os minerais raros. Acho que para a grande parte da sociedade... Eu vou querer ver a matiolita, por exemplo. Vou trazer. Eu trago a matiolita, trago o ovo de dinossauro. Ô Paulo, faz uma relação. Deixa eu deixar seu contato mais uma vez, que a gente está terminando já, infelizmente. Como eu te falei, eu sei, a próxima vez a gente vai pegar um tema só. Perfeito. Né? A gente pode... Hoje eu quis fazer uma amplitude geral, mas a gente pega um tema só para a gente conversar. Porque tem muita coisa para contar, muita coisa para mostrar. E, muitas curiosidades. Mais uma vez, fazer um apelo aqui, né, para autoridades políticas, né? Também para as empresas privadas, né? Já teve com o museu em Santos, Praia Grande não, São Vicente, Guarujá. Hoje está na Unifesp uma parte, outra parte no Orquidário, outra parte no Museu de Pesca e a grande parte encaixotada, o que é uma pena. Tudo isso tinha que estar num lugar só, exposição pública para as pessoas, contando história, né? Hoje a gente tem coisas que são ligadas ao mundo virtual, né? Que você pode fazer coisas extraordinárias. Os museus tours virtuais, posso fazer tours virtuais, exato. Quanta coisa dá para você fazer hoje. Então você, autoridade pública que está nos vendo, secretários, né? Ou universidades, empresas, enfim. Tudo. Só um parênteses, só um pique rápido. Eu tive mais de 200, ao longo de 20 anos, eu tive mais de 200 estagiários de praticamente todas as universidades aqui da Baixada, até USP, Unesp, Unifesp, mas de todas as universidades particulares aqui eu tive, inclusive da Universidade de Santa Cecília, tive vários alunos que eu tive o prazer de poder ensinar um pouco de geologia, biologia, enfim. Beleza, Paulo, então, eu estou em cima da hora. É isso. Então eu quero deixar seu contato. Pode. E-mail, atenção, museujoiasdanatureza@gmail.com. WhatsApp para você falar com ele, 99167-5775. Repito, 99167-5775. E no YouTube é só escrever Museu Joias da Natureza. Deixa eu só falar do próximo programa aqui, que no próximo programa nós vamos falar sobre registros acásticos. É uma coisa super interessante, eu sei que muita gente ouviu falar e não sabe o que é, você vai aprender aqui. E o que você pode fazer de bom com isso para a sua vida, tá bom? Então, eu vou trazer aqui duas especialistas, a Márcia Kenuzar e a Dinorá Stefano. Paulo, eu quero te agradecer muito. Você foi muito legal estando aqui com a gente hoje. Adorei te conhecer pessoalmente e espero que daqui saia um fruto maravilhoso para o museu, para você, para mim e para o telespectador. Eu que agradeço, Jadir, muito obrigado. Parabéns mais uma vez pelo programa Fronteiras da Ciência. Já está dizendo, a ciência é incrível. Tem fronteiras e nós temos que desbravar essas fronteiras. Parabéns, muito obrigado. Fico honrado de estar participando hoje do seu programa. Espero vir outras vezes. Com certeza, está prometido, ovo de dinossauro, matiolita e outras curiosidades. E realmente eu espero que algo bom aconteça. E quem quiser me procurar, eu sou uma pessoa super acessível. Já foi dado contato. Já passou meus contatos. E que você tenha um bom dia e a todos uma boa tarde e uma boa noite. E amanhã com você, telespectador, agradeço de coração a audiência de sempre, o carinho que a gente encontra sempre com o telespectador na rua. Fiquem com Deus, paz, saúde e prosperidade.